José não era pago para fazer seu trabalho. Ele era um escravo e ainda assim fazia da melhor forma, porque homens de verdade dão o seu melhor, independentemente se estão sendo pagos ou não, vistos ou não. Davi não estava sendo visto quando dava o seu melhor para as ovelhinhas, mas um dia Saul endemoniou, ficou com o espírito revoltado e falou: eu preciso de alguém que toque harpa. Alguém que trabalhava no palácio falou: eu conheço um menino que toca bem, se veste bem, fala bem, é homem de guerra, e o Senhor era com ele. Ou seja, Davi sozinho, com um monte de ovelhinha, demonstrava que tocava bem, falava bem, se arrumava bem, o Senhor era com ele e era um homem de guerra. José estava na prisão, ninguém estava vendo, não tinha nenhuma estrela ali observando, mas ele dava o seu melhor. Homens de verdade dão o seu melhor. Se é para fazer, é para ser o melhor. Se é para colocar a mão, é para prosperar. Jacó era um homem de verdade, e o homem de verdade não desperdiça oportunidades. Jacó viu um anjo e saiu na mão com o anjo. Eu desmaiaria se eu visse um anjo. Alguns aqui mais espirituais cairiam nos pés para adorar o anjo, para tentar de alguma forma temer o que está vendo. Jacó abraçou e falou assim: você vai me abençoar. Homem de verdade não larga a oportunidade. Homem de verdade, quando vê a porta se abrindo, se joga. Quando a porta se abre, ele entra. Quando o anjo passa, ele agarra. Isso é um homem de verdade. Neemias era um homem de verdade. Estava lá servindo o rei, ele era copeiro. Naquela época, copeiro era como se fosse um sommelier, ele provava o vinho para o rei. Era um trabalho importante, porém escravo. Ele era judeu no grande império persa. E ele recebe uma notícia que a sua base, que a sua cidade, que onde seus pais estavam enterrados, estava destruída, a cidade santa, Jerusalém. Um homem de verdade larga o que está fazendo para socorrer quem precisa. E ele fala: rei, me abençoa, me deixa aí, me dá cartas, porque eu preciso reconstruir o que ninguém mais consegue. Homem de verdade não olha para si mesmo, mas reconstrói a vida dos outros. Eu sei que a tua empresa vai crescer, mas você vai levantar muitas empresas também. Eu sei que a tua família vai prosperar, mas você vai prosperar muitas famílias também. Eu sei que teu ministério vai ser conhecido, mas você vai levantar muita gente também. Porque homem de verdade levanta outros. Só tem um problema. Pergunta para mim: qual, Tiago? O único problema é que homem de verdade é muito invejado. Porque eu não tenho muito homem de verdade. Então ele se torna uma raridade. E toda raridade atrai inveja. Se uma moça aparece com um diamante especial, muito raro, todas as mulheres que entendem disso, eu não entendo diamante, mas as mulheres entendem mais, vão olhar e falar: meu Deus, esse diamante só tem 3 no mundo. Começa a primeira fofoquinha, e depois começa a comparação vira cobiça, que é eu queria ter, e a cobiça leva a inveja, que é um dos piores sentimentos, se não for o pior sentimento que o homem pode ter, o ser humano pode desenvolver. Homens de verdade porque fazem o que outros não fazem. Homens de verdade porque resolvem problemas que ninguém resolve. Homens de verdade porque são raros, se tornam invejados. Repete comigo: homens de verdade são invejados. A boa notícia é que inveja não pega em quem é homem de verdade e de Deus. A boa notícia é que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua casa, porque Deus dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. Porém, vamos compreender uma história bíblica que vai te levar para outro nível. Por isso eu pedi para você abrir em Gênesis 37. Gênesis 37. A partir do versículo 2 diz assim. A partir do versículo 3. Israel, que era Jacó,
amava mais a José do que a todos os outros seus filhos, porque ele era filho da sua velhice. Então ele fez uma túnica de muitas cores, ele fez um manto diferente, meu Deus. Ele fez um manto diferente para o filho que ele amava. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, ficaram enfurecidos e já não podiam falar com ele em paz. Sonhou José um sonho e contou aos seus irmãos, e por isso eles odiaram ainda mais. O homem de verdade, para quem está notando, o homem de verdade, ele vai ser invejado por 3 coisas que todo homem de verdade provoca. Um homem de verdade é muito amado. E se tem uma coisa que provoca inveja nas pessoas é quando você é amado. Um homem de verdade usa uma túnica diferente, ele tem um manto. Não estou falando da roupa não, eu estou falando de um manto espiritual que tem sobre a vida dele. Onde ele chega, ele brilha. Tem 1000 pessoas na fila, ele que é o escolhido. Ele faz uma live e não tem nem muito seguidor, mas todo mundo quer assisti-lo. Quando Deus dá a graça para um homem de verdade ser muito amado, ter um manto diferente, e terceiro, carregar um sonho, meu Deus, vai ser poderoso o que vai acontecer na vida desse homem. E José era muito amado pelo seu pai, e porque era muito amado, era também odiado. Porque ele era muito amado, ele também era odiado. Tem gente que entra no meu Instagram e fala: Tiago, te amo, você mudou minha vida, Deus me mudou através de você. E tem gente que fala: safado, não gosto de você, 1, 2, 3, deixando de seguir. No mesmo post tem quem ama e tem quem odeia. Se você não for homem de verdade, você não pode prosperar, senão você não vai saber lidar com coisa tão pequena que é isso. Vai se ferir com qualquer coisa? Então você não pode ser um homem de verdade, não pode prosperar, não pode crescer. Deus não pode te levantar, porque você vai ser ferido quando Deus te levantar. Não vão gostar de você, nem todo mundo vai gostar. Muita gente vai te odiar, por quê? Porque muita gente vai te amar. Toda pessoa que é muito amada atrai muito ódio. É senso comum. Continuo. Aí José começa a ser muito amado, e seus irmãos, quem? Seus irmãos, quem está perto, começa a odiar. Porque só os íntimos sentem esse ódio. Os de fora ficam te decepcionando, mas os de perto? Mas ele cresceu comigo, ele trabalhou comigo na empresa tal há 10 anos atrás, agora tem o seu próprio negócio. O Rio de Janeiro está cravado de anúncio do nosso evento, outdoor, busdoor, ônibus, tudo que você imaginar. Aí um amigo meu de infância mandou para o meu Instagram hoje de manhã: tá ficando famosinho, hein? Sabe o que ele está? Com ódio. Primeiro que a gente não se fala há 30 anos. A primeira vez que ele fala comigo em 30 anos é: tá ficando famosinho, hein? Em vez de falar: que bom, hein? Você saiu desse suburbão aqui que a gente morava e está vencendo. Não. Tem que ter uma zombaria. Tem que tentar te diminuir. Famosinho. Diminutivo. Se você não sabe lidar com isso, como é que Deus vai te levantar? Porque você acha que ninguém vai tentar te diminuir enquanto Deus está te levantando? E pior, vai vir de perto. Vai vir de perto. Mas pior, ele era muito amado, por isso era muito odiado, mas ele tinha um manto que ninguém tinha. Nesse livro Princípios Milenares eu ensino: nunca entre numa guerra que você não pode vencer. Qual é a guerra que eu não posso vencer? Aquela que a pessoa que você quer guerrear tem um manto. Não vai dar para ganhar, porque Deus está com ela. Deus botou o manto ali, não dá. Ah, mas eu não gosto dela. Mas Deus gosta. Quando Deus gosta, é melhor você gostar, meu filho. Vence tuas emoções, porque tuas emoções não podem ser mais fortes do que os teus princípios. Então, além de ser muito amado, José criou um outro problema. Sem querer.
ele tinha um manto diferente. Uma coisa é você morar numa casa, eu fui na África algumas vezes, e fui no interior dos interiores da África, todo mundo feliz, todo mundo rindo, todo mundo satisfeito. Falei, como é que pode, numa pobreza dessa, estar todo mundo feliz? Claro, eu reparei, todo mundo tinha a mesma casa de barro batido. Ninguém tinha panela em casa, ninguém tinha carro. Todo mundo era pobre, mas todo mundo tinha as mesmas coisas. Quer ver o problema começar? Alguém ter o fogão e o outro não ter. Todo mundo está de bicicleta e um comprar o carro. É a comparação que é a mãe da infelicidade. Então quando Deus te dá um manto colorido, Deus te dá um manto diferente, as pessoas começam a falar, por que ele tem e eu não tenho? Por que quando ele abre a boca as pessoas escutam? E quando eu tento falar, eu até gasto dinheiro, ninguém me escuta? Por que ele é amado e ninguém me suporta? O manto provoca um ódio, porque o manto faz as pessoas olharem para você diferente. E Deus vai escolher pessoas aqui nessa noite que Ele já ama para colocar um manto diferente. Deus vai colocar um manto diferente nessa noite. Mas enquanto José só era amado, e enquanto José só tinha um manto diferente, eles só estavam odiando. Mas quando José falou, eu tenho um sonho, aí entrou o plano de morte. Vamos matar. Lá vem o sonhador. Vamos matar esse cara. Quando você sente que tem gente querendo armar para você, tem gente com a boca sangrando para te pegar, não é nem porque você é amado e nem por causa do manto, é por causa do teu sonho. Deixa eu te explicar por quê. Porque o teu sonho é um retrato do futuro. E essa pessoa que está te perseguindo, que está te odiando, que está competindo, que está invejando, sabe que não vai estar lá, ela não se viu no retrato. Então ela quer te destruir antes dele acontecer. José então está numa enrascada, porque quem quer armar para ele são os próprios irmãos. E que irmãos eram esses? Mundanos? Não, Judá. Da onde veio o leão da tribo de Judá? Levi. Da onde veio a tribo de Levi? Homens de Deus. E armaram para matar José. Porque é muito difícil lidar com uma pessoa que é amado, tem um manto e ainda é sonhador. Mas eu vim aqui profetizar que você será muito amado. Deus vai te dar um manto nessa noite e vai ressuscitar teus sonhos, caso você ainda não tenha. Porque não tem como. Quando Deus escolhe alguém, a inveja não derruba. As artimanhas, as armadilhas só contribuem para o favor daqueles que amam a Deus. Tiago, mas inveja não é algo ruim? É ruim para quem está sentindo. Para quem está sendo invejado, é aceleração de destino. Me explica, Tiago. Claro que eu te explico. A Bíblia diz, com essas palavras, e por inveja, os irmãos de José o venderam ao Egito. Está escrito assim, por inveja, os irmãos de José o venderam ao Egito. Eles acabaram com a vida de José? Não, eles aceleraram o destino. Sai logo de Israel, porque você nasceu para ser governador no Egito. Sai logo do lugar que não é teu. Que eu, por inveja, eu nem sei o que eu estou fazendo, eu estou dando vazão a um sentimento ruim, mas Deus está permitindo usar essa inveja para te colocar no lugar onde você vai governar. Armaram para mim na empresa por inveja, e aí eu fui expulso da empresa. Celebra, porque está chegando o tempo de você chegar no outro lugar onde o governo está te esperando. Se você escrever na sua Bíblia online assim, ó, inveja, vai aparecer um outro versículo. E os fariseus, por inveja, entregaram a Jesus. Claro, Jesus era muito amado, tinha um manto e tinha um sonho: libertar a humanidade dos pecados e salvá-los. Construir morada para cada um de nós aqui no céu. Eu não sei se você tem casa própria na terra, mas no céu o próprio Jesus está construindo a sua.
Está escrito assim: eu vou na frente e vos prepararei morada. Enquanto você está aqui adorando a Deus, recebendo essa palavra, Ele está colocando o tijolo da tua morada eterna. Ele está colocando o teu nome nas portas, o nome da tua família, porque nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. E era lá basundere, era lá baterele basuro lebana. Então a inveja não matou Jesus. A inveja dos fariseus fez com que ele cumprisse seu propósito. A inveja não matou José, acelerou o destino dele para o Egito. Não adianta, não fica com medo de inveja não, é só homem de mentira que tem que ter medo de inveja. Aliás, homem de mentira está invejando os outros. Homem de verdade vai crescer com inveja, sem inveja, com perseguição, sem perseguição. Prepara, você vai crescer. Tiago, por que Deus tem interesse de me fazer crescer? Porque a tua história, a tua dor, o teu sofrimento, as tuas vergonhas não foram coincidências. É a história que você vai contar para levar muita gente para o céu contigo. A tua dor, o teu sofrimento e a tua vergonha vai se transformar no teu maior testemunho. Então não acha Deus deixou eu sofrer. Não, Deus escreveu uma história para todo mundo ver que você é um homem de superação. Você é um homem de verdade. Você é um homem que não se entrega às dores da vida. Você é um homem que não desiste no caminho. Você é um homem que não larga a família. Você é um homem que promete e cumpre. Você é um homem de sim, não. Você é um homem que carrega um manto. Você é um homem que tem um sonho e que tem um sonho prospera. Um pastor muito conhecido, Martin Luther King Jr., lutou pela igualdade racial nos Estados Unidos na década de 60. E ele falava: gente, nós precisamos igualar os direitos dos negros e brancos. O pessoal, verdade. E aí ele ia para as marchas de não violência, marchava, prendiam ele, ele não rebatia, xingavam ele não xingava de volta, porque homem de verdade não fica feridinho por qualquer coisa. Homem de verdade não se vinga, coloca na mão de Deus. Para entrar na história tem que ser homem de verdade. E aí ele passava por tudo isso. No outro dia ia para a marcha de novo. E cada vez que ele fazia isso, mais gente o amava. E aí, com muito amor, muita gente também começou a odiar. O governo começou a odiar. Policiais brancos começaram a odiá-lo, porque ele era um pregador negro. Mas só que Deus colocou um manto diferente. Na mesma época que ele, tinha um homem chamado Malcolm X, que tentava fazer a mesma coisa que ele, mas não tinha nem 1% da influência de Martin Luther King. Era um homem mais violento, um homem que tinha um outro tipo de pregação. E ele começa a falar mal de Martin Luther King. Não é porque Martin Luther King era muito amado, é porque ele tinha um manto que ele não tinha. Quem não tem o manto que você tem vai criticar o que você está fazendo. Simples. Mas até aí, tudo bem. Tem muito amor. Ó, todo mundo ama o cara. Olha, ele tem um manto diferente. O jeito que ele fala, todo mundo gosta. Mas o plano de morte começa quando ele reúne 300 mil pessoas em Washington DC e declara: I have a dream. Quando ele fala eu tenho um sonho, começa o plano de morte. As pessoas não sabem, os inimigos não sabem lidar com o retrato do teu futuro, que é o sonho. Então armam para matá-lo e matam. Dão um tiro no pescoço de Martin Luther King. O que eles não sabiam é que o sonho de Martin Luther King não era ser presidente da república ou viver muito. O sonho de Martin Luther King era que os negros não fossem julgados pela cor da pele, mas pelo caráter que possuíam. E com a morte dele, o governo dos Estados Unidos foi obrigado a assinar a lei que igualou os direitos civis. Ou seja, quem matou não sabia que estava acelerando o propósito. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos.
Quando deram tiro nele, falaram, eu venci. Quando mataram Jesus na cruz, o diabo falou, eu venci. O problema foi os 3 dias depois, quando a pedra começou a ser removida. Quando olharam, o túmulo estava vazio. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Toda língua que se levantar em juízo, Deus a condenará. Porque sobre você tem amor, tem um manto e tem um sonho.